O governo federal espera que Estados Unidos cobre contrapartidas em relação ao tarifaço. Igor Damasceno tem as informações pra gente, Igor. Pois é, Paula, a informação de bastidor aqui no Palácio do Planalto é que o governo federal acredita que uma nova rodada de negociações e redução das tarifas de 40% impostas pelo governo dos Estados Unidos só deve avançar, só deve acontecer depois que o Brasil apresentar algumas contrapartidas. Há algumas semanas a gente teve a redução, por exemplo, da sobretaxa de 40% para carne, café, o setor de hortifruti, ou seja, a área voltada totalmente para o agronegócio agora está livre das tarifas dos Estados Unidos. Mas os produtos manufaturados, por exemplo, continuam com essa sobretaxa de 40%, ou seja, com a competitividade afetada lá nos Estados Unidos, já que outros países estão com os manufaturados com taxa zero e o Brasil com essa sobretaxa considerada muito alta. Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, eles continuam em tratativas com o governo dos Estados Unidos e até estão tentando o encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump no próximo ano, principalmente na Casa Branca. Lula já disse que está à disposição de Trump para ir até Washington justamente negociar essas tarifas que ainda estão vigorando para a indústria brasileira, que ainda afeta a indústria brasileira e coloca milhares de empregos em risco. Agora, o governo federal também sabe que isso só deve acontecer se apresentar as contrapartidas, ou seja, trazer para a mesa de negociações algo atrativo para o governo dos Estados Unidos. Então, eles abrem mão dessas tarifas e o que o Brasil vai oferecer em troca? É isso que o governo federal acredita que os Estados Unidos vão cobrar. Estão na mesa de negociação, por exemplo, as terras raras, aqueles minerais considerados estratégicos, por exemplo, para a produção de bateria e que os Estados Unidos têm defasagem dessas terras raras. O Brasil é referência no assunto, é um dos maiores produtores de terras raras e então isso pode ser levado para a mesa de negociações. Assim como, por exemplo, a questão das Big Techs e das data centers, que aí já mexem direto com regulação. Então, tudo isso deve ir para a mesa de negociações para facilitar a redução das tarifas também para os manufaturados e que o setor industrial brasileiro não seja mais afetado por esse tarifaço. A relação com os Estados Unidos, neste momento, é considerada boa, está em processo de recuperação. As conversas, o diálogo está sendo retomado. Então, o governo federal está otimista que essa crise diplomática com os norte-americanos, de fato, esteja no fim. Mas para que isso aconteça, o presidente Lula não pode mais entrar em polêmicas e também precisa levar para a mesa de negociações esses assuntos considerados estratégicos para os Estados Unidos. Alckmin está com toda a equipe reunida, tratando desse assunto para evitar uma escalada na crise ou, muito pelo contrário, para que possa ter uma redução dessa crise diplomática. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, esse é um assunto que o governo deve olhar muito atentamente, é um assunto sensível ainda aqui para o Brasil. Obrigada, Igor Damasceno, pelas suas informações. Eu quero chamar os nossos comentaristas, primeiramente Túlio Nassa, com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. Túlio, bom, o agro foi livrado das sobretaxas, mas ainda há outros produtos aqui no Brasil que estão sendo taxados. O governo quer levar na mala para uma possível discussão, mas talvez só em janeiro, assim como o Igor Damasceno trouxe para a gente, só no ano que vem. O governo quer levar na mala algo atrativo e talvez esse atrativo seja as nossas terras raras. Você vê isso como uma boa contrapartida para conseguir eliminar de vez as taxas aqui no Brasil? Realmente, Paula, as terras raras são atrativas nessa mala de negociação. Agora, eu quero lembrar aqui que essa história toda começou por culpa exclusivamente do governo brasileiro. Por quê? Logo que Donald Trump foi eleito, o governo brasileiro praticamente abandonou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e depois guinou numa escalada política contra o dólar
em relação aos BRICS, outros temas que levou os Estados Unidos a aplicar esse tarifaço. Então a causa disso, a origem disso está no governo brasileiro. Depois é bem verdade que foi feito um esforço para tentar amenizar os impactos desse tarifaço, mas mesmo com essas exceções, Paulo, ainda nós temos 60% dos produtos mantidos com essa tarifa absurda de 40%. E, portanto, o governo brasileiro precisa agora ser pragmático, precisa ser objetivo e defender os verdadeiros interesses nacionais e não pensar no processo político eleitoral. Além das terras raras, nós temos outra questão fundamental e importante, como, por exemplo, comprar óleo diesel da Rússia e financiar a guerra da Ucrânia. A Índia já disse que quer abrir mão disso e o governo dos Estados Unidos reduziu as tarifas por conta dessa abertura de mão. É preciso saber se o Brasil vai também ter coragem de fazer o que precisa ser feito, Paulo. Nelson Kobayashi, qual é a tua visão desse cenário todo? A impressão que dá é que talvez a parte econômica seja menos difícil de resolver do que a parte de sanções às nossas autoridades, que aí também é uma outra negociação que possivelmente não envolveria uma contrapartida econômica ou de terras raras ou algo que o valha, né, Kobayashi? Sim, esse é um ponto sensível nessa negociação toda, porque não há o que o governo brasileiro possa oferecer em relação a isso, justamente pelo seu próprio argumento, e argumento válido e correto, de que há uma separação dos poderes aqui no Brasil, uma democracia, e que o presidente da República e o executivo, seus ministros, não têm o que fazer em relação às decisões que são tomadas do outro lado da praça, justamente no Supremo Tribunal Federal. Então eu acredito que nesse momento de negociação, nada vai mudar em relação à aplicação da Lei Magnitsky aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, de fato, o ponto de vista econômico é o que está sob negociação. E aí há, sim, a questão das terras raras, há também data centers, há também outras questões que podem ser exploradas pelo Brasil que possam, inclusive, gerar benefícios não só para os americanos, que têm interesses nesses bens brasileiros, mas também para o Brasil, justamente na troca de informações, no compartilhamento de tecnologia. Isso serviria também à evolução e aos brasileiros de maneira geral. Vamos ver como isso vai ser negociado, porque também tem um aspecto político que o presidente Lula tem usufruído nos últimos meses, com alta na sua popularidade, com o argumento de defesa da democracia. Não sei se para ele, nesse momento, vale muito a pena resolver o problema e perder o argumento político.